Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso quarto dia, nosso encontro do Desafio 90 Dias. Temos uma longa jornada pela frente, mas como diz uma frase muito interessante, cada passo já é uma chegada. Desses 90 dias nós já vencemos alguns passos e já estamos avançando. Então eu quero agradecer a Deus pela sua perseverança, sua persistência e dizer que nós estamos no primeiro ciclo de 30 dias com a palavra de Deus, meditando diariamente no livro de Provérbios, um capítulo por dia, degustando, aproveitando essa mensagem. Então fica aqui algumas dicas para que você não se perca no meio desse caminho. Reserve um momento sozinho, onde você possa se concentrar e ler cuidadosamente o texto. Se você quiser ler uma vez, depois à noite ler numa nova ocasião, da maneira como você achar melhor. Gostaria de ler 3 vezes. Faça a leitura, mas um capítulo apenas por dia. Depois, registre no devocional diário algumas palavras, os aprendizados, as informações que foram vindas em seu coração enquanto você meditava na palavra de Deus. Eu tenho certeza que isso vai ser muito produtivo, proveitoso, e você vai desenvolver no decorrer desses 30 dias um hábito que não vai mais sair do seu coração, o hábito de concentrar sua atenção na palavra de Deus. E você vai ver algo maravilhoso que acontece quando nós temos a palavra de Deus no nosso dia a dia. Você vai perceber que alguns movimentos da nossa semana, da nossa rotina, vão trazer para nós memórias do texto que lemos, inclusive de alguns versículos muito particularmente. Você vai perceber que no momento de crise você vai ter um texto bíblico para se apoiar. No momento de confusão, um texto para te esclarecer. Um momento de angústia, um texto para te trazer esperança. É esse o caminho da jornada com as Escrituras. Elas se tornam viva para nós à medida que nós vamos absorvendo mais dela no nosso dia a dia. Então, você está preparado? Hoje nós vamos para o nosso quarto encontro e, portanto, vamos fazer agora a nossa meditação em Provérbios, capítulo de número 4. E eu quero destacar aqui 2 versículos primeiro e depois mostrar para você mais 2 versículos ao final, para buscarmos alguns flashes importantes desta passagem. Primeiro diz assim, Provérbios 4:18: A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem onde tropeçam. Você percebe que há uma figura de oposição? Aliás, o livro de Provérbios apresenta muitas oposições. Claro e escuro, o ímpio e o justo, a sabedoria e a insensatez. E eu desafio você já, quando for fazer a leitura da palavra, você observar nos textos essas oposições e anotar, riscar. Isso é um processo importante de aprendizado. Anotar e riscar a sua Bíblia ajuda também no processo de crescimento na palavra de Deus. Mas veja aqui a figura de oposição. Os justos brilham e o seu caminho vai ficando cada vez mais claro. Os ímpios, cada vez que caminham, vão entrando em densas trevas. Esta é a figura. Quem anda com Deus vive na luz. Jesus mesmo disse: aquele que me segue jamais andará em trevas, porque eu sou a luz da vida. João capítulo 8, versículo de número 12. Se você notar, não tem como estarmos em Deus e andarmos na escuridão, escondendo coisas, vivendo nas sombras. Mas quem anda longe de Deus sempre tem algo para esconder. Sempre tem algo do que se envergonhar. Por isso que o caminho do ímpio, do que não teme a Deus, é cada vez mais perigoso, sombrio e cheio de tropeços. E muitas vezes os tropeços são tão contínuos que ele nem percebe mais onde está tropeçando. Por isso, quanto mais na presença de Deus, mais claro o dia, menos tropeço. Quanto mais longe de Deus, mais escuro nossa jornada e maiores serão as nossas quedas e também mais constantes. Por isso, o texto continua dando orientações de como devemos agir e como devemos nos comportar diante da presença de Deus para que o nosso caminho seja de claridade e seja de justiça. O versículo de número 23 é de especial destaque, porque tem falado muito ao meu coração e eu queria compartilhar com você, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esse texto mostra como que o justo pode ser justo.
guardando o seu coração. Jesus disse isso quando ele registrou, falando aos seus discípulos, que do coração do homem provém todas as coisas, todos os pensamentos, todas as práticas, todos os comportamentos. Porque do coração vem a fonte de vida, vem a fonte dos nossos interesses. Por isso a Bíblia traz uma orientação: guarde, proteja, cerque esse lugar tão importante que é o seu coração. Você já percebeu como a gente é tão negligente em relação a isso? A gente faz seguro para guardar o nosso carro. A gente procura guardar bem a nossa casa com sistemas de alarme e monitoramento. A gente tenta guardar os nossos bens, coisas preciosas a gente coloca no cofre. Mas o mais precioso a gente deixa exposto. O mais precioso que temos nós deixamos vulnerável, que é o nosso coração. Deixamos ele à mercê de informações ruins, de práticas totalmente insensatas. Muitas vezes deixamos o nosso coração absorver elementos que vão destruir nossa vida, nossa integridade e até mesmo a nossa fé, comprometendo inclusive a nossa eternidade. Sabia disso? Por isso, guarde o seu coração. Continue guardando os seus bens, isso é importante, mas lembre que o bem maior que você possui é o seu coração, onde procede as fontes da sua vida. Meu chamado, meu desafio para você nesse dia, no nosso encontro no livro de Provérbios, é que você guarde o seu coração, pois é ali, nessa proteção, que nós vamos encontrar o caminho de justiça. Por isso eu quero convidar você a orar comigo nesse dia e clamar a Deus para que Ele nos dê discernimento, para que Ele sonde o nosso coração e para que Ele traga ao nosso conhecimento práticas, coisas, elementos que estão prejudicando a nossa vida nele e tornando o nosso caminho cada vez mais escuro, sombrio e tortuoso. Vamos orar juntos? Vamos fazer isso agora e vamos fazer em nome de Jesus. Pai, nós pedimos que o Senhor traga clareza ao nosso coração, que o Senhor traga entendimento, porque muitas vezes expomos ao nosso coração tantas coisas ruins, tantas coisas prejudiciais, protegemos tantas coisas supérfluas, fúteis, e aquilo que é mais importante, deixamos mal cuidado. Nos ajude a cuidar melhor do nosso coração, dos nossos pensamentos, dos nossos entendimentos, daquilo que vem a nós e que possamos estar com o nosso coração alinhados ao Teu propósito e à Tua vontade. E ali beber mais da Sua fonte e ali ter mais da Sua presença e termos um coração justo, que brilha e que tem um caminho claro, reto e íntegro na Sua presença. Nos ajude nisso, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.